Então, vamos iniciar as nossas tarefas hoje, como sempre, com uma leitura, né? Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu abri hoje na página 93, que tem o título Trabalhemos, referente à reunião pública de 22 de abril de 1960, referente à questão 223, questões, né? 7 e 8. Porque a questão 223 é um diálogo entre um espírito, não sei se é Frei Luís, se é São Luís ou se é Erasto, não é? Com perguntas e respostas. Então, as questões são 7ª e 8ª. Sem interferência aqui da meu, não, né? Não. Ok. Então, vamos lá. Trabalhemos. Perguntas, muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira de amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a esse ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada no solo, e que a fonte é capaz de descedentar-te na intimidade doméstica que lhes dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre sem remissão, se relegada de todo a cova de areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar, quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço. Todo merecimento real inclui sacrifício. Muitos, porém, almejam auxiliar exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer caridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir em elevadores rápidos para emitirem exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável empreendamos a cura de nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermediário. Desculpe, proclamá-lo pelo teu intermédio. Se procuras o Senhor buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-la. Deste modo, o Mestre Divino espera-te na luta por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento a fim de entendê-lo. Eduquemos a palavra de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoemos a nós mesmos cada dia, quanto seja possível, porquanto para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Então, nessa página, Emmanuel traça aquela semelhança, né, que nós podemos ter condições realmente, né, de sermos algo ou trabalharmos em grande profusão. Mas não podemos esquecer que, para isso, nós precisamos de fonte segura para que isso aconteça. Né?
Deixa eu só fechar aqui Precisamos de fonte segura para que isso aconteça. E essa fonte segura é o trabalho. Né? Nós almejamos tantas coisas em relação à mediunidade, mas esquecemos que para alcançarmos qualquer uma delas é preciso o trabalho. Fala aqui Emmanuel, não é? Purifiquemos, sublimemos, eduquemos, aprimoremos, aperfeiçoaremos. Purificar, sublimar, educar, aprimorar e aperfeiçoar. Cada um dos nossos sentimentos, cada uma das nossas ações, cada uma possível condição ou processo que seja necessário para o nosso trabalho como médiuns. Atendamos, então, a esse chamado, o trabalho. O trabalho sem reclamação. O trabalho exigindo de nós mesmos para um fim melhor a tudo que nós almejamos. O assunto de hoje que nós trazemos é compromisso mediúnico. Podemos observar, então, que cada uma dessa passagem que nos traz Emmanuel se refere ao trabalho. E o trabalho sem o compromisso, o trabalho sem educação, o trabalho sem o esmero, a dedicação, fica realmente um trabalho a desejar. E não é isso que Jesus pede de nós nesse momento, que nos permitiu essa faculdade, essa possibilidade que nos deu de melhorar, de ativar em nós aquilo que nós precisamos para realmente redimir as nossas questões que temos trazendo há tantos séculos e não conseguimos. Vamos, então, dessa maneira, usando essa linda faculdade mediúnica que nós temos para o nosso trabalho. Trabalho em todos os sentidos. Na casa mediúnica, na família, em casa, no trabalho social que nós temos, em todos os lugares. A mediunidade se apresenta em todos os momentos de nossa vida. Basta que nós sintamos a sua intuição a permear o nosso ser e alimentar, esclarecer o nosso coração. Vamos então fazer uma prece para o nosso trabalho de hoje. Alguém gostaria de fazer essa prece? Posso fazer? Ô, Maíra, muito obrigado. Amado mestre, querido irmão, antes de mais nada, agradecemos a oportunidade que nos concedeu de termos passado esse período de encontro, de aprendizagem, de estudo, de esclarecimento, de melhoramento. Dessa ferramenta nos concedida pela graça divina. Agradecemos, mestre, por suas palavras, por suas lições, que nos alimentam a alma, nos fortalecem o espírito. Palavras que alargam a nossa compreensão, o nosso entendimento, nos fazendo melhores do que somos. Agradecidos estamos a cada um que compartilhou do pão do estudo que tivemos aqui. Agradecemos ao senhor Medaglia sua dedicação, sua paciência, sua boa vontade em estar aqui nos iluminando, nos instruindo, dividindo conosco o seu saber. Agradecemos
à equipe da União Espírita por nos ter proporcionado essa oportunidade única. Que saibamos aproveitá-la, fazendo esse conhecimento se tornar nosso a partir do momento que colocamos em prática tudo aquilo que aqui compartilhamos. Que possamos manter esse vínculo entre nós, lembrando-nos sempre do compromisso assumido com Jesus, enquanto sentávamos aos seus pés, às margens do lago de Genezaré, na casa de Simão Pedro, à beira dos montes, quando ouvíamos e bebíamos suas palavras, e tomados de emoção, prometíamos ao Mestre que seríamos os semeadores das suas lições. Agradecidos estamos por essa reencarnação que nos trouxe até a doutrina espírita. O Consolador prometido pelo Cristo, que seca nossas lágrimas, silencia nossos soluços, agasalha o nosso coração. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade. Que tenhamos um fechamento de um círculo na esperança de muitos outros que se abrirão. Que a gratidão seja o nosso sentimento perante a todos que se dedicaram com seu tempo, um bem tão precioso, para receber esses conhecimentos que aqui se encerram hoje, lembrando sempre das palavras do nosso Mestre Maior: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Marília, por essa prece tão bonita. Ok. Compromisso mediúnico. Bom, como introdução à nossa aula de hoje, eu vim trazer, então, o livro em que André Luiz fez questão de apresentar os mensageiros. Né? Quem são os mensageiros? Somos nós, os médiuns. Né? São aqueles que, do plano espiritual, nos fazem intermediários para as mensagens. Então, eu separei esse capítulo 3, algumas passagens, para que nós nos lembremos de quando estávamos no plano espiritual, no momento em que nós, agora médiuns, recebemos instruções e participamos de reuniões e de estudos para que nós pudéssemos ser mensageiros reais do Cristo, né? no plano material. Então, eu não vou ler tudo, é claro, para a gente não perder algum tempo, mas eu trouxe a você aqui essas páginas maravilhosas, não é? Em que ele mostra que nós somos aqueles aos quais a espiritualidade, né, empenhou um tempo
É como se o nosso pai pagasse uma faculdade para nós, né? E nós concluíssemos a faculdade, depois nós não trabalhássemos com aquilo que nós estudamos, né? Mesma coisa no plano espiritual, né? Se empenharam em trazer para nós os meios e as condições para que fôssemos aqui na Terra mensageiros. Mas, infelizmente, né, muitos de nós, né, nos afastamos desse compromisso, né, por motivos que não vêm ao caso, mas são motivos realmente que nos levam a nos afastar da visão espiritual do nosso processo de vida e nos apegarmos mais às questões materiais de nossa vida aqui na Terra. Então, nós, como falei, né, turmas organizadas de aprendizes que são que descem compactas, não é, a reencarnação, médiuns e doutrinadores, né? Então, nós, quando esquecemos, né, desse processo aos quais nós fomos trabalhados e fomos como se fôssemos nós pedimos, né, porque assim nós ganharíamos condições e teríamos melhores condições para chegar aqui na Terra em condições melhores ou assumir outras expressões melhores, como a mediunidade, não é? Para que nós pudéssemos conferir a nós situações mais tranquilas, né? Ou condições mais fáceis de nós acessarmos o nosso eu, a nossa consciência e trazer, então, a necessidade nossa como seres espirituais que nós somos, né? Para melhorar, para nos aprimorarmos nossa questão espiritual. Então nós vemos aqui, que nos fala aqui, né? A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dom não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente a tarefa que lhe foi conferida. Então, são escassos os servidores que toleram as dificuldades e revés das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades valiosas. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Olha que coisa mais linda! Postalistas, cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Eu acho que isso dá um alento, né, para nós que estamos perseverando no nosso trabalho e vemos que estamos cumprindo, né, cumprindo com aquilo que nós nos propusemos a fazer quando retornássemos às nossas tarefas aqui no plano material. E o mais importante de tudo, né, abraçarmos aqueles irmãos que não têm essa disponibilidade ou esse compromisso, né, que nós assumimos. Chamá-los a nós, trazer a eles, né, a necessidade e a beleza, o valor que tem, né, o trabalho na seara do Mestre. Então, como introdução, nós vamos falar que Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a atividade mediúnica constitui oportunidade abençoada para o aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo. Por que intelecto moral? Porque quando nós percebemos em nós uma atividade que é, vamos dizer assim, um sentido que não é material, um sentido extra, né, material, o sentido, vamos dizer assim, se falamos o sexto sentido, né, aquele que nós não podemos medir, né, nós buscamos conhecer, buscamos nos inteirar do que está acontecendo. E assim o nosso intelecto cresce também, né? O indivíduo cresce intelectualmente e moralmente quando ele, né, abraça essa oportunidade da mediunidade. Indivíduo esse, como todos nós, que se permitiu a deslate, isso é, a perjúrios, se permitiu a fazer coisas que não eram, vamos dizer assim, coisas que não são realmente dentro da questão moral, não é? Em encarnações anteriores, comprometendo-se em lamentáveis situações espirituais. Então, nós somos seres, né, e que vemos ao longo tempo, né,
buscando nos reerguer desse processo, né, interior que nos comprometemos. E a mediunidade, então, nos é uma porta, né, aberta para essa questão. Então, a mediunidade é, portanto, um ensejo especial para a autorrecuperação, devendo ser utilizada de maneira dignificante, em cujo ministério de amor e de caridade será encontrada a diretriz de segurança para o reequilíbrio do ser humano. Então, esse seria, então, o nosso compromisso com a mediunidade. Eu trouxe, então, para encerrar os nossos trabalhos, como fechando todo o processo da mediunidade, um seminário que chama-se Compromisso Mediúnico, não é? Do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse seminário esteve aqui, o pessoal do projeto esteve aqui, acho que foi em 2008, 2007, eu acho, não lembrei a data, lá no Laje Maria, e nós ficamos uma manhã e uma tarde, não é, com esse pessoal aí, e eles passaram para nós, então, né, a matéria desse seminário. E eu peguei, né, peguei os títulos principais, não é? E organizei de uma forma que pudéssemos conversar a respeito do que é o compromisso mediúnico. Então, começamos, então, com esses 5 itens. Sim, vamos trabalhar com 5 itens, então. Identificando o compromisso, preparando-se para o compromisso, compreendendo o compromisso, santificando o compromisso, a mediunidade e Jesus. Vamos, então, iniciar com esse primeiro item, identificando o compromisso. Bom, afloramento da mediunidade. Né? Vamos perceber, então, de alguma forma, que ela aflorou. Né? Ela surge espontaneamente, em qualquer idade, em qualquer posição social, em qualquer denominação religiosa. Sutilmente ou acompanhada de perturbações. Olha só, gente, a maioria, pelo menos que eu tenho conhecimento, é acompanhada de perturbações. Porque a nossa mediunidade, como um todo, e vamos ver aqui mais adiante, é mediunidade de prova. Prova por quê? Porque todos nós nos comprometemos no passado. Por termos compromissos no passado, recebemos a mediunidade como prova. Isso é, não é uma expiação, é prova. Nós temos que cumprir aquilo que nós nos permitimos aceitar quando aqui reencarnamos. E essas perturbações, geralmente, não é, vêm e sobrevêm por obsessões. Então, muitos médiuns chegam à casa espírita com as perturbações. E lá, então, podemos identificá-las. E quando identificamos, nós podemos, então, trabalhar com essas pessoas, levando a eles, não é, o alívio, o consolo e, no futuro, o trabalho com a mediunidade. A hora chamada de Deus. Deus realmente que abre para nós essa possibilidade. Né? É uma faculdade neutra, não é fonte dos estudos do médium. Isto é, muitos pregam que a faculdade mediúnica é um estado anômalo, não é? E que seria, então, motivo de distúrbios mentais. Não. A mediunidade ela é anômala, mas não é patológica. Né? Então, se nós trabalharmos com essas questões, dessas perturbações que acontecem no nosso ser, nós vamos, então, chegar a uma plenitude em termos de trabalho. Mas como é que nós vamos, então, trabalhar com as perturbações? Né? Nós vamos, então, mudar o nosso aspecto de vida, mudar o nosso processo de vida, assumir valores que até então não dávamos conta, não dávamos condições de ter. Assumimos condições para nosso autoconhecimento. E nos autoconhecendo, nós buscamos, então, nos melhorar e nos trazer, abrir canais de comunicação com um plano maior. Né? Não se caracteriza por sinais exteriores, realmente. Né? A mediunidade não tem sinal exterior que vai dizer que você é médium. Muito mesmo, alguém, quando chega no caso de dizer, você é médium, não podemos dizer isso de forma alguma. Podemos perceber que uma pessoa está com perturbações. Né? A partir desse momento, então, nós vamos, né, com o tempo e com o exercício, verificar que tipo de perturbações são essas. São perturbações realmente relativas à mediunidade ou perturbações relativas a uma questão de saúde, né, que pode também acontecer. Os estudos
né, maníaco-depressivos são aqueles que têm situações iguais às do trânsito do mediúnico, né? Okay? O próprio médico deve se identificar como tal. O que quer dizer isso aí? Eu não sei que eu sou médico, é como identificar como tal, não é? Então, se foi percebida a perturbação, se chegou chegou alguém dando a mão, algum auxílio, essa pessoa tem que dizer, não, eu tenho uma perturbação e eu preciso identificar essa perturbação. O que é isso? Realmente é mediunidade ou não é mediunidade? Portanto, então, é preciso o médium, o indivíduo, tomar consciência do que está acontecendo consigo mesmo. Bom, o segundo, né, está verificando o compromisso, é sintomas da mediunidade próprios. Bom, se a perturbação é mediunidade, então nós vamos perceber, né, certas características que nós vemos aqui, né, como expansões perispirituais, né, o que seja, nós percebemos ou nos percebemos maiores, ou nos percebemos mais leves, ou em algumas condições nós nos desdobramos, não é? Seria um tipo de faculdade mediúnica, né? Exaltação da personalidade, mais irritadiços, mais pessoas mais críticas, raivosas, não é? Então, se nós somos raivosos, nós somos irritadiços, nós somos muito mais irritadiços e muito mais coléricos e muito mais raivosos, né? Antipatias, animosidades surgem a cada passo do médium, porque ele encontra no outro, né, sinais próximos aos seus. Então, isso causa, né, uma antipatia de cara, quando você vê alguém refletido em você mesmo. Você se reflete em alguém que você vê que faz com você. Mal-estar e dissabor. Bom, isso é normal, né? A gente sente mal que no ambiente, a gente percebe que as pessoas não gostam da gente, não é? Transtorno depressivo é um sinal de atividade própria. Pode ser um sinal de atividade própria, né? Quando não, né, é uma questão de saúde, já identificado, ou uma questão, né, de processo obsessivo. Então, por ser obsessivo, já percebemos, então, que esse indivíduo tem condições, ou está sendo influenciado. E, dessa forma, sendo influenciado, ele pode resolver esse processo, né, já trabalhando com esses valores necessários para se afastar do processo depressivo, obsessivo, né? Enfermidades enigmáticas, né, físicas e psicológicas. Acontece muito com médiuns, né? Quando não percebem essa faculdade em si, eles às vezes chegam doentes na casa espírita, né? Chegam às vezes com um transtorno, como eu falei, transtorno depressivo, né? Um transtorno, uma questão psicológica, né? Então são eles relativos a um processo de obsessão já causando essas questões físicas e psicológicas, né? Percepção de sombras, vultos, vozes, sensações de toques, né? Isso é muito difícil nós dizemos que isso é um sintoma da mediunidade, porque muitos transtornos, né, mentais, né, têm características dessas questões. Mas podemos analisar o caso, quando for necessário e quando chegar a nós essa questão. Então, são sintomas da mediunidade própria. Aqui eu trago, nós já vimos isso antes, mas eu trago para a gente consolidar essa visão que o projeto da Alfredo Miranda traz a respeito de um trabalho que Joana fez, não é? No livro Ser Consciente. Então, na frase, nós como seres, processo, nós vamos ver aqui, né, na coluna do meio, né, a nossa mediunidade, né? E na última coluna, a consciência. Eu já falei antes, o trabalho de Emmanuel nos trouxe, quando nós éramos ainda rudes, ainda muito inferiores aqui na Terra, né, seres ainda em evolução primitivos, nós tínhamos um processo obsessivo constante daqueles que nos precederam no plano espiritual, porque ficavam com medo de estar longe. Então, nós vivíamos um processo obsessivo. Não que esse processo obsessivo fosse para nos perturbar, para nos
macular, não é? Não. Esse processo obsessivo é para a nossa evolução, né? Para a nossa evolução. Tanto que no sono desperto, essa fase obsessiva, fase ostensiva, né? A facultativa, processo, começa a libertação da obsessão, aquela que nos impulsiona, ou nos faz retroagir, ou nos faz retroagir, não, nos faz ficar em fase de estagnação, né? Ou aquela que nos eleva, caso então nós vamos perceber que ela está ocorrendo, e quando percebemos que ela está ocorrendo, nós vamos trabalhar com isso, né? Então, seria o sono desperta a consciência. Isso é, eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. Não sou eu, é alguma coisa que está comigo. Alguma coisa que está me levando a isso, né? Então, a faculdade mediúnica facultativa, isto é, aquela que eu vou trabalhar, né? De forma com que eu possa exercer essa faculdade e fazer com que ela me auxilie na minha evolução da consciência, né? Já na fase seguinte da transcendência do eu, a obsessão continua, mas essa obsessão é de uma forma de trabalho, né? De forma com que eu vou trabalhar para trazer essa obsessão o auxílio àquele que é obsidiado, né? Eu vou me identificar mais com os espíritos, né, do nível do bem, né? E assim a minha mediunidade vai ser aquela que vai me fazer transcender esse processo, né, da obsessão. E a outra é a fase crística, né? A fase de êxtase, da consciência cósmica, aquela que atingiram várias pessoas aqui, vários indivíduos que nós conhecemos aqui na Terra, né? Tipo Chico Xavier, tipo Mateus Calcutá, né? Gandhi, né? Todos eles, não é? Já atingiram essa fase de êxtase, já na busca de uma consciência cósmica, uma consciência superior. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus é médium de Deus. Okay? Então, é para mostrar para vocês que a nossa evolução é normal. Então, não fiquem preocupados. Não, eu vou na mesa mediúnica, só tem espírito perturbado. É normal, é natural, é necessário para que você realmente desperte do processo do teu sono, da tua consciência, comece a trabalhar valores. Trabalhando valores, você vai trabalhar essas questões, desse assédio, dessa questão que vem sempre contigo, né? Facultativamente. Né? Okay? Muito bem. Então, fala Joana de Ângeles, nesse ser consciente, né, que não será tão importante descobrir qual estágio nos encontramos, nem mesmo utilizar-se de mecanismos artificiais para alcançar a plenitude. Necessário é prosseguir no processo de autoconhecimento de forma ética e consciente, avançando a cada dia ao encontro da perfeição relativa, que nos aguarda até que, finalmente, possamos nos tornar unos com o Pai. Né? Seguindo os passos do mestre Maior. Então, essa seria a conselho, não é, da nossa mentora, né, a mentora de Divaldo, né, a Joana de Ângeles. Bom, prosseguindo aqui, então. Vamos agora nos preparar para o compromisso, né? Nós estávamos, então, reconhecendo o compromisso, agora vamos preparar para o compromisso. Primeiro item, prepara para o compromisso, né? Seria o estudo. Né? O estudo na abrangência intelectual, o estudo na abrangência do autoconhecimento. Né? Porque não podemos... Olha só, pessoal, eu tinha um erro muito grande, né? Eu comecei sempre estudando. Mas que isso é uma coisa importante. Quem sou eu? Né? Dessa forma de estudar, eu não me reconhecia naquilo que eu via. Eu via o outro, não a mim mesmo. Então, isso é muito importante, nós trabalharmos o autoconhecimento juntamente com a nossa formação intelectual. Sabemos que nós somos aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos reconhecendo ali naquele processo. Né? Que passamos por isso e vamos passar mais vezes por isso, quem sabe. Né? Não é o outro. Não. Nós estamos, então, nesse processo maior. Para nos preparar para o compromisso, não basta somente o intelectual. Nós precisamos nos autoconhecer. E como é que nos autoconheceremos? Né? Pela meditação, que nós já começamos a falar, pelas vivências, pela psicologia espírita. O que é a psicologia espírita? No caso aqui,
do projeto Manuel Filho de Miranda, nós temos a questão do trabalho de Joana de Ângeles, né? Que traz toda uma questão vivencial baseado em Jung, né? Na reconhecimento do ser, do ego, da sombra, não é? Do self, não é? Valores que nós precisamos conservar, valores que nós precisamos alimentar, né? Então, ela sempre recomenda que nós trabalhemos com o nosso ser. E quem não pode, né, acessar a um trabalho, né, de psicologia, de psicólogo, não é, possa buscar isso pelo estudo também, né? No caso, né, ou por seminários, ou por palestras. Eu recomendo a vocês aqui o Haroldo Dutra, que fala linda sobre psicologia espírita, e mais ainda, Marlon Reikdown, tem feito um trabalho lindo para que nós possamos, então, vivenciar melhor o nosso processo psicológico em relação ao nosso ser espiritual que nós somos. Bom, aqui embaixo está dizendo, né, quais são os estudos, o tipo de metodologia que nós vamos usar para o estudo, não é? E fica à vontade cada um, né? Nós temos cursos, autodidatismo, sistematizado. Agora, temos as palestras online, né? E tudo isso vai gerar o quê? Mudança de atitude mental, porque nós vamos conhecer, nós vamos vivenciar e vamos trabalhar em nós, não é? Examinando todo o processo que está em torno de nós, né? Trazendo o que é bom para nós e afastando o que é mal, que não serve mais para a gente, né? Então, essa seria a nossa a vivência, né, no processo do estudo, né? O segundo ponto é educação, né? Educar, né? Segundo Joana de Ângeles, né? Educar, no sentido mais profundo, é arrancar de dentro, né? Arrancar de dentro. Não é por coincidência, né, que Mateus cita que Jesus falou, né? Em 5,16, Jesus falou que brilha a vossa luz. Isso é, que saia de dentro esta luz. Então, o ser educado brilha com esta luz, né? Então, cada um de nós, né, traz em si qualidades necessárias para se tornar médiuns. E das qualidades tem diferentes graus, né? E o desenvolvimento dessa mediunidade depende de causas que não são controladas pela nossa vontade. Então, o desenvolvimento da mediunidade é o exercício, é o processo, então, que nós vamos trabalhar a nós mesmos dentro daquilo que nós sentimos ser necessário. Isto é, os nossos valores, né? Autoconhecimento, tudo isso está inserido no processo de desenvolvimento mediúnico. Ou eu sou médium facultativo ou médium inconsciente, então eu preciso trabalhar essa minha faculdade. Como? Com o exercício, com o estudo, com o trabalho. E educação. Educar é trazer ao médium uma situação em que ele possa utilizar essa faculdade mediúnica de forma consciente, né? Então, ali, mediado com Jesus, educação incessante. Médio educado é cidadão educado. Então, eu sendo educado como cidadão, ser educado também como médium, utilizando a mediunidade de forma consciente, né? Não abusando dessa minha faculdade. Na mesa mediúnica educação, nós falamos da atitude do médium, né? Ser paciente, usar seu espaço de trabalho, saber quando dar a passividade, quando parar a passividade, controlar mãos, controlar o tom de voz, controlar as atitudes, né? Dentro da mesa mediúnica. Isso também é educar a mediunidade, né? Então, Joana de Ângeles fala o seguinte: impõe-se-lhe ao médium um cuidadoso estudo da própria personalidade, a fim de identificar as deficiências morais e corrigi-las, equilibrar as oscilações da emotividade, policiando o temperamento. Isso é educar a mediunidade, né? Então, mediunidade com Jesus significa o seguinte, né? Usar a faculdade da mediunidade com base no ensinamento. Nós não estamos mais na era do experimento, né? A era do experimento já passou. Isso é,
o tempo em que as pessoas se reuniam para verificar os fenômenos que aconteciam com a mediunidade, esse tempo passou. Agora, nesse tempo agora, tempo de, de evolução, não é? Um tempo em que nós vamos buscar um período novo de regeneração do nosso planeta, significa o exercício da faculdade com base nos ensinamentos de Jesus. Né? Por isso, então, se fala mediunidade com Jesus. Né? Por isso, então, que Emmanuel reforça, né, que a primeira necessidade é o médium se evangelizar. Porque como é que nós vamos trabalhar com Jesus se nós não nos evangelizarmos? O que é nos evangelizar? Não é ler o Evangelho 10, 20 vezes, não. Nos evangelizar é exercer as nossas tarefas do dia a dia, o nosso pensamento, segundo o exemplo do Mestre Jesus. O Mestre faria isso? Então, eu estou fazendo, está errado. Né? Então, é importante que nós conheçamos a doutrina espírita, e é a doutrina espírita que vai ser para nós um rumo, né, com o suporte do Evangelho. Né? Então, o conhecimento e a prática do Evangelho perante os Espíritos conscientizam o médium quanto à missão de amor suscitada pela oportunidade do intercâmbio com o plano espiritual. Então, fala Joana de Ângeles. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude de suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Mediunidade com Jesus não é sentar mesa mediúnica, não. Com Jesus, sermos sempre médios em todos os locais onde nós precisamos exercer as nossas tarefas. O terceiro ponto é o treinamento. Não é? Primeiro, treinamento para o nosso trabalho como médiums. Aprender a concentrar-se. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu trabalho com grupos, né, de desenvolvimento mediúnico há muito tempo. E o pior empecilho que eu observo em todos os médiums é a concentração. Ah, porque a luz está muito forte, ah, porque o ambiente é assim, ah, porque não se é assado. Sempre tem um senão para não concentrar. Então, quando outros médiums começam a dar comunicação, a pessoa não faz mais nada, porque não consegue se concentrar. Como é que alguém vai se concentrar se vive com um aparelho telefônico ou de som no ouvido? Né? Como é que ele vai se concentrar se vive olhando a vida dos outros? Como é que alguém vai se concentrar se preocupa com o que está acontecendo com todo mundo, menos consigo mesmo? Concentração é entrar dentro de si. Por isso a meditação nos auxilia nesse processo. Não é? A meditação para o trabalho mediúnico, para o desenvolvimento mediúnico, é muito importante. É a fase primeira desse processo. Certo? Apurar a sensibilidade para os registros. Ah, é meu? Não é meu. Como é que eu sei disso? Bom, nós já vimos que os obsessores nossos, aqueles que vivem conosco, reagem da mesma forma que nós reagimos, porque eles conhecem o nosso pensamento. Né? Então, se uma entidade que vem trazer comunicações por mim, que é uma entidade que é sofredora, né? Percebe em mim o mesmo sofrimento dela, como é que eu vou saber se esse sofrimento é meu ou se é dela? Né? Então, realmente, foi difícil a gente ver se o registro faculdade naquele momento, não é? É meu ou da criatura, da entidade que vem trazer a sua comunicação. Por isso, apurar a sensibilidade, né? Conhecermos a nós mesmos. E no começo do trabalho de desenvolvimento mediúnico, é não dar atenção para isso. Deixar com que o diretor que está no trabalho de desenvolvimento auxilie nesse processo. Ah, mas é animismo. Não tem problema nenhum. O diretor sabe que vai haver animismo. Se vai haver animismo, ele vai trabalhar para auxiliar aquele, então, né, e buscar, de alguma forma, né, trazer novas oportunidades para que isso não aconteça. Disciplinar a força nervosa. O que é isso? Nós somos pessoas muito facilmente descontroláveis, desequilibráveis, na verdade,
qualquer coisa nos faz faz com que nós façamos uma reação. Muitas vezes, uma reação, às vezes, não muito controlada ou desequilibrada. Principalmente quando nós estamos no trabalho mediúnico. Nós temos pouco controle, às vezes, do nosso processo, né? Então, é importante nós disciplinarmos a força nervosa para que, durante o trabalho da mediunidade, não ocorra que isso se exacerbe, né, em desequilíbrio. Dar a comunicação com qualidade e na hora certa. Isso é, aguardar o seu momento e a qualidade dessa comunicação. O que seria a qualidade da comunicação? Né? Eu, como médium consciente, facultativo, eu posso trabalhar antes de dar a comunicação. Isso é, evitar os palavrões, evitar situações embaraçantes que podem causar na reunião. Então, de alguma forma, eu posso trabalhar essa comunicação, né? E esperar o momento de trazer essa comunicação. Então, tudo isso que eu falei depende muito de um diretor de trabalho bom, que conheça todo esse processo e saiba da possibilidade de cada um daqueles que estão se desenvolvendo na mediunidade. Agora, vamos compreender o compromisso. Compreender o que é esse compromisso mediúnico, não é? Qual é a clientela espiritual do médium? O que é a clientela espiritual do médium? Né? Bom, nós podemos dizer que a clientela espiritual do médium, né, são os nossos semelhantes, né, por sintonia natural. Isto é, aqueles espíritos que pensam como nós e vibram como nós. Na reunião mediúnica, nós vamos ser acompanhados por eles. E eles vão dar a passagem de comunicação, com certeza. Né? A não ser que haja um outro propósito para a reunião e eles sejam bloqueados na entrada. Mas seremos sempre os semelhantes que nós atraímos, que vão ser aqueles que vão estar, né, em comunicação constante conosco. Tem o microfone aberto aqui, eu vou ver se eu consigo fechar esse microfone. O seu está com o microfone aberto, o seu? Ou não? Ah, obrigado. Muito obrigado. Então, o semelhante é ele mesmo, certo? É a nossa clientela. Os a quem prejudicou para a reparação. Olha, realmente, nós vamos ter conosco aquelas entidades que no passado, não é? Nós tivemos dificuldades. E, com certeza, se eles nos encontrarem, eles virão, né, pedir reparação, certo? Então, cabe a nós, nesse momento, com a maior humildade do mundo, né, fazer com que esse trabalho seja feito de uma forma caridosa. Isso é, estou com um acompanhamento espiritual que está me prejudicando. Então, vamos trabalhar com isso. Né? Prece, né? Meditação, buscar com que nós possamos, então, entrar fazer uma forma de nos repararmos, né? De nos auxiliarmos uns aos outros. Né? Os afins aqui prometeu ajudar. Serão eles do plano espiritual, são eles do plano material. Farão, com certeza, né? Seriam aqueles que estão junto a nós todos os momentos. Os filhos do Calvário, pela sintonia da compaixão. Né? Quem seriam os filhos do Calvário? Né? Os sofredores. Né? Aqueles que nós realmente, pelos quais nós trabalhamos nas mesas mediúnicas. Aqueles que por séculos, às vezes, estão ainda no processo dormindo, no processo ainda, né, da não percepção da questão da sua desencarnação. Os afetos e guias pela sintonia do amor. Olha, gente, essa é a principal clientela que devemos ter, né? Buscar essa sintonia. E quanto mais nós trabalharmos valores em nós, mais, com certeza, teremos, né, esses afetos e guias junto a nós. Os inimigos da mediunidade, do bem e do Cristo.
As mesas mediúnicas, nem sempre nós vamos ter conosco os filhos do Carvalho, ou aqueles a quem prometemos ajudar, ou aqueles que indicamos, né, o nosso semelhante. Vamos ter muitos irmãos, os quais, para eles, o trabalho mediúnico não faz sentido e querem prejudicar de qualquer forma a nossa atuação para que os seus comparsas, os seus companheiros, não sejam incentivados, não é, a buscar socorro e serem amparados no plano espiritual. Esses estarão sempre presentes em todas as atividades das casas espíritas, por meio da mediunidade, por meio das acusações medíocres, por meio das melindres, por meio das fascinações, etc, etc, etc. Sempre estarão presentes nas casas espíritas, infelizmente. Cabe a nós, então, termos a nossa sintonia com nossos guias o tempo inteiro, para não entrarmos no processo que os inimigos da mediunidade querem fazer, destruindo aqui na Terra, né, o bem e o amor do Cristo. O sofrimento do médium. Bom, médium sofre? Boa pergunta, né? Médium sofre? Né? Sim, médium tem dificuldades, principalmente as mediunidades, aquelas que têm efeitos físicos, né? Porque são muito perseguidos no plano espiritual e no plano físico, né? Sempre dá algo errado, sempre dá coisa errada, sempre tem processo difícil, né? Então, sempre há, sim, problemas oriundos do exercício saudável da mediunidade, com certeza. Então, o médium tem que mudar o seu esquema de vida, né? Isto procura exercer o seu trabalho da mediunidade com concitante ou concorrente, né? Da mesma forma que exerce a sua vida social, a sua vida profissional. Exemplo aqui, né? Médiuns, geralmente, quando começam a trabalhar na casa espírita, são muito perseguidos em todos os locais que vão. Mas não no sentido de perseguição, coisa assim, né, que aí eu reparo, não. Alguma coisa no centro aqui, no centro lá, chega atrasado, não consegue ir do trabalho, a casa mediúnica fica difícil na casa espírita, porque sempre tem uma coisa que acontece, o chefe não dá um serviço extra, sempre vai acontecer isso. Se não perseverar, apesar dos empecilhos, nós vamos abrir mão, então, de trabalho que nós fazemos nas casas espíritas, na casa de trabalho. Isso aí é uma coisa que nós temos que perceber sempre. A família é o primeiro empecilho. Infelizmente, muitos de nós, companheiros, não têm cônjuges espíritas. Então, é muito difícil, realmente é muito difícil você exercer seu trabalho na casa espírita e, ao mesmo tempo, exercer seu trabalho, né, na sua própria casa. É difícil isso, é muito complicado. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que dá um exemplo muito interessante sobre isso. O professor não conseguia atingir a médium, não conseguia acessar a médium, mas acessava seu marido, que tornava a vida da médium um verdadeiro suplício. Né? Quem serve participa do suor do serviço. Ora, a mediunidade não traz sofrimento em si, né? Certo? Mas incertezas, expectativas, não é? Isso, então, pode acontecer, pode acontecer. A sintonia por compaixão não teme contágios, por identificação sofre os efeitos. Então, quando você, na mesa mediúnica, exerce o seu trabalho, trazendo aqueles necessitados, né, o teu aparelho mediúnico, você sente a sua dor, sente o processo doloroso em que eles vivem. Né? E por nós, às vezes, por falta assim, por falta, às vezes, de condições, né, emocionais, nós levamos e trazemos isso para nós. Não é?
Então, os efeitos podem ser sintomas do processo que nós trazemos das mesas mediúnicas. Isso é, não conseguimos deixar lá o serviço que foi feito. Trazemos conosco para casa para resolver. Como se fosse uma coisa do trabalho. Né? Por isso a importância do trabalho mediúnico, então nós precisamos, então, sempre, ao encerrar nosso trabalho, deixar lá na mesa tudo aquilo que aconteceu. Qualquer comentário que façamos após, com certeza, traremos novamente essa identificação, essas influências, não é? Junto a nós. Mediunidade abandonada, mal utilizada, é flagicídio para os médiuns, não é? Isso é, o que é um flagicídio? Né? Causa sofrimento. Então, se você abandona o trabalho na mediunidade, não é que você vai sofrer por causa disso, né? Você pode ser médium fora da casa espírita, em todo momento da sua vida. Né? Você pode ser médium ajudando os outros, conversando com os outros, no trabalho, na sua família, em qualquer lugar. Você pode ser médium. Agora, a tua mente, quando você abandona o processo da relação com o outro, né, o auxílio ao outro, né? Isso que ele quer dizer, né? Ou mal utilizar, isso é você usar a mediunidade para obter questões materiais. Né? Então, isso traz um sofrimento para os médicos. Né? Mediunidade, calvário oculto, pórtico de ressurreição gloriosa. Adoro essa coisa. Né? O que é o calvário oculto? Né? Tentativa de corrupção. Né? Isso é, calvário oculto é, nós estamos sempre, 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 em todos os momentos, não é, sujeitos à corrupção. Não, né? Corrupção não é só dinheiro, não. Corrupção é por tudo. Né? Se você me fizer isso, eu faço isso. Se você me der isso, eu dou aquilo. Entendeu? Então, nós precisamos ter na mediunidade o nosso processo muito íntegro. Né? Não vamos dar aquilo que o outro pede sem que isso seja permitido. Tem que haja necessidade para isso. Né? Então, é importante nós cultivarmos a mediunidade íntegra em nós. Então, se isso, mais ou menos, o sofrimento, né, do médium, não é? Então, o que nós mais temos e devemos temer é sermos instrumentos dos nossos próprios obsessores. Né? Então, isso que nós devemos buscar, né, buscar trabalhar em nós. Então, continuar aqui. Bom, aqui faz, então, um trabalho, não é? Que eu trago em relação aos comportamentos que levam o médium ao fracasso. Então, ele fala aqui, Martins Peralva, diz que o desastre espiritual é a ausência da noção de responsabilidade, da recordação do dever a cumprir. Né? Então, isso é importante nós percebemos quando nós estamos, então, buscando ou chegando ao fracasso da nossa atitude, do nosso trabalho com médiums. Né? Então, ele traz aqui uma relação, não é? Daqueles que seriam os pontos principais, que demonstrariam que nós estamos, então, buscando, né, ou seria o fracasso seria o próximo passo ao nosso trabalho com a mediunidade. Né? Fogo de serviço, motivo de dúvidas desfuladas, trabalhar com má vontade, não é? Negligência nas tarefas, né? Valorizar argumentos de outras pessoas, insegurança, deturpação da função mediúnica, né? Fazer a coisa por fazer, né? Caprichos, impossível. Então, essa é uma relação aqui que nós precisamos chamar a atenção para, né, o nosso fracasso como médiums. Né? E alguns motivos, né, que levam o médium à deserção dos seus trabalhos. Então, o que eu acho mais que leva as pessoas a desertar do trabalho é a desconfiança. Nós nos melindrarmos. Né? As pessoas, o médium começa a se sentir como se fosse alvo, né, de comentários, né, por sua atuação. Às vezes, ele percebe que não é uma boa atuação, mas então começa então a perceber que não está nada bom. Por quê? Porque o grupo não é harmônico, o grupo não é aquele que quer ajudar. Então, ele percebe nos outros essa questão. Então, ele se afasta de suas tarefas. Não é? Outra seria a questão
do compromisso que ele assumiu. E quando você tem um compromisso assumido, sempre virão da espiritualidade maior avisos e advertências. Nas reuniões que permitem que os mentores tragam suas mensagens. Né? Então, muitas vezes, trazem pelo próprio diretor do trabalho, que chama, às vezes, né, o médium para conversar, e o médium não aceita aquilo. Então, realmente, é um dos motivos que levam o médium, né, a se afastar. Né? O desenvolvimento prematuro das faculdades mediúnicas, né, quando nós forçamos, né, a sua formação. Quando nós forçamos o homem de idade, né, ele pode ocorrer em situações difíceis, porque geralmente nós seremos alvo, né, de entidades que querem realmente nos prejudicar e prejudicar o trabalho que será realizado. Bom, comercialidade, importância, médium volúvel, isso é muito comum. Médico que trabalha em várias casas, né? Em várias semanas, às vezes não aparece em nenhuma das casas, às vezes dá preferência a uma casa em relação a outra, mas não larga a outra casa, então fica uma confusão e não se torna então, uma pessoa, né, inconstante, né? Realmente isso a pessoa não vai conseguir manter, né, o médium da condição. Então são alguns motivos que levam o médium à deserção dos seus trabalhos, e que vocês podem então, né, ter mais consciência a respeito disso aí. E as consolações da mediunidade, que eu acho muito bacana isso aqui. Né? Círculo da afetividade ampliado. Quanto mais você trabalha com a mediunidade, mais você amplia os ciclos, né, de amizade no plano espiritual e no plano material. Percebe que cada entidade que você recebe a mesa mediúnica, que você traz o consolo e o amparo, essa entidade não esquece de você, não. Você começa a ter com ela uma frequência, uma relatividade. Não é? Então, está com certeza ali, essa entidade, no futuro da tua proteção. Exemplo, não é? O Santo Pedro. Pedro era obsessor de Peixotinho. Então, tanto ele fez que o seu obsessor acabou sendo o seu protetor. Né? O nome escrito no reino dos céus. Olha que coisa linda, gente. Né? Nós temos, então, o nosso compromisso. Nós vemos no início lá o trabalho dos mensageiros do plano espiritual. Não é? Isso é, nós nos prontificamos a trabalhar. Então, estaremos realmente, né, com uma tarefa cumprida, se nós cumprirmos bem as tarefas mediúnicas. Percepção ampliada em todas as realidades profundas do ser e da vida. Abrem para nós portas que nós não imaginamos dessas percepções, ver quem nós somos, ver quem nós podemos ser, isso é muito importante, né? Nós nos autoconhecemos de uma forma muito mais tranquila e muito mais profunda quando nós exercemos o nosso trabalho com a mediunidade. A consciência de serviço e substituição da consciência de culpa. Bom, nós somos criaturas culpadas por excelência. Por quê? Quando reencarnamos com processos difíceis, não é? Processos que nos causaram, que trazem em nós constrangimentos de outras vidas. Então, nós temos sempre um processo de culpa nessa questão. Né? Quanto mais você trabalha com a mediunidade, mais você percebe que as questões do passado, apesar de presentes, podem ser trabalhadas hoje no teu autoconhecimento. 2 encarnações numa só. Interessante isso aí, gente. Você passa, então, a estar encarnado e desencarnado ao mesmo tempo, né? Quando você trabalha mediunicamente. Né? A verdade imortalista em luz esplendente. Quanto mais, então, nós trabalhamos a mediunidade, mais percebemos que somos espíritos encarnados, e esse espírito encarnado precisa brilhar. Né? Quanto mais nós, então, nos espiritualizamos, mais brilho teremos em nosso perispírito, com certeza. Agora nós vamos passar para a santificação do compromisso, santificando o compromisso. Isto é, bom, nós já sabemos das processos como um todo, que nós vamos trabalhar até agora, e nós temos, então, um fechamento, santificar o compromisso. Isso é, tudo que nós vimos tem uma consequência, né? E tem uma causa.
E nós, então, sabemos isso tudo, podemos, então, trazer que esse compromisso com a mediunidade seja realmente um processo nosso de, 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 de vencer a nós mesmos, né? Um processo de conquista conquista do nosso ser. E quais seriam, então, os obstáculos, né, que nós devemos ultrapassar para que isso aconteça? Então, nós temos os obstáculos inerentes ao médium, que seriam desajuste da personalidade, deficiências morais e inexperiência. Né? O que seriam desajustes da personalidade? Timidez, incertezas. Né? Acontece muito isso com os médiums. E tudo isso provocaria em nós estagnação. Né? E muito pior do que isso, né? Nós começaríamos a trabalhar mistificando, né? Ou com espíritos mistificadores. Por isso, então, tudo que nós vimos anteriormente, né? A importância do reajuste da personalidade, do autoconhecimento, desenvolvimento das nossos valores morais, né? E que seja a nossa mediunidade trabalhada com desenvolvimento e que nós possamos ter experiência nesse desenvolvimento. Não ficarmos inexperientes o resto da vida. Né? Buscarmos sempre progredir no nosso processo de desenvolvimento mediúnico. Inerentes ao meio. O meio que o médium vive. Né? Então, teriam duas questões. Primeiro, iniciação deficiente, inimigos do médium. O que isso quer dizer? Né? Bom, médium que não é trabalhado desde o começo de uma forma doutrinária ou dentro do que se espera no processo da mediunidade, ele vai manter-se no animismo. Né? Ele vai manter-se no animismo. O animismo ele é sempre revisto, né, a partir dos nossos inimigos. Quem são os inimigos? Né? Os nossos obsessores. Né? Então, os inimigos do médium, não é quando nós começamos a trabalhar de forma arrogante, né? Começar tarefas, todas elas, né? Projetando o nosso ser como melhor, ou nós somos o melhor médium, nós somos a pessoa que mais trabalha na casa, né? Nós vamos criar em nós mais condições de trazer, né? Esse é o passado presente em nossas vidas. Então, o animismo é uma questão que traz, né, o meio ao médium, isto é, o médium mal preparado, o médium mal trabalhado. Né? E o médium mal trabalhado vai ser um médium, às vezes, ignorante, um médium arrogante, é arrogante, né? Porque ele traz essa arrogância, seria o inimigo do médium. Né? Okay? E teria também os inimigos do bem, né? E induções tentadoras. Certo? O que seriam inimigos do bem? Seriam os obsessores. Né? Aqueles então, que vão tentar nos tirar do caminho, aqueles que vão tentar nos afastar das tarefas com a mediunidade. As induções tentadoras seriam aquelas que o médium, não é? Independente do meio, às vezes, certo? Isso é, a questão do sexo, a questão do narcisismo, a questão monetária do dinheiro, não é? Que desviariam, né, o nosso trabalho em relação ao bem, em relação à mediunidade com Jesus. Então, se nós vamos trabalhar santificando a nossa tarefa, né, seria, como fala Kardec, a maior condição nossa, né, é nós termos trabalhado em nós valores para que nós não venhamos a sofrer, não é? Essa influenciação espiritual que vem sempre quando nós nos fragilizamos, quando nós não seguimos, né, o nosso ser, nosso trabalho, a nossa visão de ser. Né? Então, a mediunidade, a obsessão, é um dos maiores obstáculos da mediunidade. E Kardec, então, recomenda providências imediatas para combatê-la. Então, o processo, então, são as imperfeições morais que nós continuamos a mantê-las em nós. É fácil libertar disso? Não, não é fácil. Eu falo aqui, para santificar o nosso compromisso com o mediúnico, não é fácil nos liberar das imperfeições morais. Mas nós temos que tentar. Não é? O melhor médium é aquele que tenta,
O melhor espírito é aquele que tenta mudar, que tenta se melhorar, que faz o possível para que isso aconteça, né? Não é aquele que já se sublima. Quem já se sublima não está mais aqui na Terra, verdade? Então, raros triunfam, fala Ana Luiz lá no Mensageiros, né? Raros triunfam, porque quase todos estamos ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal, esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa, onde já tenho olhos de ver. Segundo a Luiz, então, nos dá esse conselho, não é? Vamos nos ater às questões divinas do presente, que são aquelas que nós recebemos aqui. E qualquer dificuldade que se apresentar, são oportunidades que nós temos de fazer mudanças e transformações. Sabemos que a divina misericórdia dá àquele que falhou incessantes e renovadas oportunidades de redenção. Deus, Pai amoroso e justo, concede-nos os recursos da reabilitação plena. Temos ao nosso dispor infinitas oportunidades de trabalho. Mas para atingirmos resultados preciosos, é imprescindível que renunciemos ao inferior e nos esforcemos constantemente para nos mantermos ligados ao outro. Eu sei que já passei um pouco de tempo, mas só mais um pouquinho nós vamos terminar isso aqui. Então, quem não tem mediunidade extensiva pode ser médium, não é? Na seara de Jesus de qualquer forma. Médium da vida, médium de esclarecimento, médium de apoio. Como eu falei antes, né? Médium da saúde. Você é médium em todos os lugares que você se encontra, né, na sua vida. Médium de esperança, médium fraternal. Mediunidade de Jesus, então, para encerrar, não é? Nós temos aqui praticamente uma colhendo algumas questões do Evangelho, não é? Mostrando, né, que Jesus sempre esteve presente, né? Em Jesus sempre esteve presente a mediunidade, né? Sempre está lá, usando da melhor maneira possível essa relação que ele tinha com o Pai Maior. E aceita, então, de alguma forma precisa, não é? Tudo aquilo que lhe foi solicitado fazer. Com tanto sacrifício que nós conhecemos. Então, Jesus e mediunidade, Jesus, são ligadas constantemente. Então, que nós possamos crescer em nossa mediunidade, nós precisamos abraçar o Evangelho de Jesus. Isso aí, sem dúvida. Não existe mediunidade sem estarmos com Jesus. Pessoal, então é isso aí que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Eu passei da hora de hoje, desculpa, né? Perdi a noção do tempo aqui, né? Mas, então, gostaria de fazer uma prece, né? E encerrar o trabalho, e depois nós ficamos para conversar mais um pouquinho, se for necessário alguma pergunta. Ok? Muito bem, então. Agradecer a Jesus por esse tempo que passamos juntos. Foi muito importante. Eu gostei muito de estar aqui com vocês. E sempre é uma gratificação muito grande, né, perceber que as pessoas dão um retorno e que possam, então, esse retorno ser dado nas suas casas de trabalho, no seu trabalho espiritual, o trabalho que vocês fazem, não só na mesa mediúnica, mas nas casas que vocês trabalham, nas suas vidas pessoais, nas suas vidas profissionais. Então, esses são são valores que nós precisamos, então, atribuir a cada passo que nós damos em nossas vidas. E Jesus, nesse momento, então, pedimos que Ele nos abençoe e que possamos concluir nossas tarefas de uma forma muito alegre, né? Conscientes que estaremos sempre juntos, em todos os momentos que nós quisermos estar. Hoje temos tecnologia para isso, né? Podemos encontrar, em qualquer momento, qualquer cidade que nós tivermos, acessar aquele que precisa, acessar aquele que pode ajudar. E Jesus, por essa oportunidade de trabalho que foi dada, pela oportunidade que a União Espírita proporcionou a mim,
E a vocês que me acompanharam esse tempo todo que nós aqui estivemos juntos, meu sincero agradecimento. E que possamos continuar nessa ligação de amor, de carinho, de atenção que temos, quando nos unimos em torno da doutrina, em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado por tudo, Mestre. Que possamos, então, encerrar esse ciclo de trabalho de uma forma muito plena e gratificante. Graças te damos por tudo. Que assim seja.